abençoado vidas também pelo nosso canal lá, né? Visão do Reino. Graças a Deus tem abençoado vidas. E eu gostaria que você também divulgasse, continuasse divulgando esse nosso canal. Amém? Hoje toda a igreja está ciente, nós vamos clamar pela igreja. Aí você pode pensar, qual igreja? Quando a gente fala em clamar pela igreja, a gente tem uma mentalidade assim meio bairrista de bairro, e às vezes reduzimos a nossa própria igreja. Mas eu quero esclarecer a você que nessa noite nós vamos clamar pela noiva do Cordeiro, pela igreja que está estabelecida na terra. Quantos dizem amém? Não vamos falar de particularmente uma igreja, nós vamos falar de todo o corpo do Cristo. E é um tempo em que a igreja precisa se aprontar, irmão. Nunca foi tão importante nós falarmos à igreja e clamarmos pela igreja. Precisa, irmão. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí com o texto inicial, Mateus capítulo 7, verso 21. Hoje nós não vamos usar a projeção, vamos usar a Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 21, até o verso 23. E o tema do nosso sermão é esse: clamor pela igreja, a noiva do Cordeiro, misericórdia. Irmãos, o misericórdia vem logo após essa frase. Clamor pela noiva do Cordeiro, misericórdia. Vamos clamar com misericórdia nessa noite, porque a noiva do Cordeiro, ela é hoje na terra múltipla, né? Ela tem várias facetas, é multifacetada, ela tem vários viés de pensamento. A noiva do Cordeiro hoje está muito dividida, e eu diria até enferma. A noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, ela não está saudável, não está sã, não está unida, não está, muitas delas não estão nem sequer dentro do padrão da palavra. Então preste atenção, por que nós vamos clamar pela igreja hoje? E inclusive, né, nós nos colocamos dentro dessa palavra. Nós não somos, eu vou começar essa meditação dizendo, nós não somos os críticos da igreja. Não estamos aqui para apontar dedo. Nós estamos aqui para olhar os frutos, ver o que é de Deus e o que não é, e dizer, misericórdia, Senhor. Porque quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Não é assim, irmãos? Se você der uma topadinha com o dedo mindinho lá embaixo, você dá uma topada com o dedo inflama. Daqui a pouco você tem uma íngua na virilha. A topada é lá no dedinho de baixo, mas a íngua é no meio. E daqui a pouco você tem uma dor de cabeça aqui em cima. A topada foi lá embaixo, refletiu no meio e refletiu em cima. Não tem como a gente olhar para o quadro da igreja, ver a doença e não sentir dor, não sentir angústia, não sentir pelos nossos irmãos. Nós não estamos aqui no papel de críticos, posso afirmar. Nós estamos aqui no papel de intercessores. Amém, povo santo? Olha para o texto bíblico, Mateus 7, verso 21. Quantos já estão com os olhos no texto, diga, obrigado, Jesus. Porque nos permite estar aqui na sua presença nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, a palavra do próprio Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia de Cristo, quando Ele vier, hão de dizer-me, dizer ao próprio Senhor Jesus, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Isso é parte do corpo falando com o Rei, falando com Jesus, o cabeça. Verso 23, vamos lá, naquele dia, a argumentação desses é essa. Jesus responderá, então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Você pode pensar até que aqui nós estamos falando de igreja, mas de falsos crentes, não é? De pessoas que não são verdadeira igreja, o verdadeiro corpo do Cristo. Mas, na verdade, esses que profetizaram, que falaram em nome de Jesus, que fizeram muitos milagres, operaram sinais, prova de que estavam sim ligados a Cristo. O problema aqui é que Jesus se recusa a reconhecê-los, porque ele disse que aquele que continuar com o pecado, o Senhor Jesus o negaria diante do Pai e diante dos santos anjos. Amém, amados de Deus? E você sabe que há muitos eleitos de Deus hoje, fora do padrão da santidade bíblica, fora do propósito. E, infelizmente, muitos envolvidos em pecado grave. Irmãos, essa palavra não é para toda a igreja. Há muitos santos buscando santidade, se arrependendo dos seus erros. Mas há uma parcela da igreja que está doente. E é por eles que nós vamos clamar. Amém? O dia do Senhor se aproxima. E no dia que Jesus der a sentença, não adianta mais. Eles vão vir com argumentos de obras. E Jesus vai vir com argumentos de santidade. Vocês querem apresentar obras? Eu exigi santidade. Que não tenha iniquidade. Amém, amado de Deus? Baseado nisso, eu quero apresentar aqui diante da igreja alguns fatos, tá bom? Semana passada eu mostrei fatos relacionados à nossa pátria. Tudo que estava em jogo, não é? A iniquidade por trás da política. Agora eu quero mostrar, irmãos, a iniquidade por trás dos panos da própria igreja, dos bastidores. E muitas vezes nem é nos bastidores, é público. Amém, como sabe? Essa semana, por exemplo, vou começar assim, para ilustrar qual é o motivo do nosso clamor nessa noite. Por que a igreja, eu tenho declarado, está doente? Essa semana, cerca de mais ou menos 3 dias, surgiu aí na rede social, no Facebook, uma notícia a respeito da igreja na Suécia. A igreja evangélica luterana da Suécia anunciou que é uma igreja trans. Sabe o que quer dizer isso? De transexualidade. A igreja luterana da Suécia, em carta aberta ao público, declarou que é uma igreja trans, que vai aceitar transexuais. E não é só ela, a igreja luterana, a igreja anglicana, a presbiteriana dos Estados Unidos, já tem bispos homossexuais. Já tem bispos homossexuais, ordenados, aceitos pela igreja. Essa igreja da Suécia, eu entrei na reportagem, fui ver com mais detalhe, né? Diz que mais de 1000 assinaram um decreto, o documento, fazendo essa confissão pública, que a igreja lá agora é transexual. E aí, eu me manifestei com a palavra, coloquei um versículo bíblico, né? Embaixo da reportagem. A nossa irmã Rosemary, que mora lá em Berlim, na Europa, né, na Alemanha, ela falou que lá na Alemanha também já há projeto para esse tipo de aceitação. Inclusive, irmãos, na foto que aparece na reportagem, colocaram na frente daquela igreja centenária uma bandeira LGBT, com aquele arco-íris. Então, na frente da igreja tem uma bandeira LGBT. E a irmã da Rosemary falou que na Alemanha também vão hastear a bandeira LGBT na igreja, na frente da igreja. Igreja que são seculares, irmão, que tem séculos de existência. Nós precisamos orar pela igreja que está desviada da verdade. Posso dizer amém? Precisamos orar por eles? Será que são todos eles endemoniados, perdidos? Não, irmãos, é a igreja. São irmãos, mas foram de alguma forma contaminados, foram de alguma forma pervertidos nos seus conceitos. Vocês estão entendendo? Não é uma igreja de homossexual não, irmãos. É uma igreja protestante. Mas que agora, contaminada por esse engano, está precisando mais da nossa oração.
Quero dar a vocês motivo para orar. Vamos orar também pela igreja sincretista e mística. Eu poderia falar tanto sobre isso, irmãos. Eu coleciono esse tipo de vídeo no meu computador. Todo vídeo que aparece lá sobre isso eu baixo no meu computador. É só para mim. Não fico expondo, não fico tecendo comentários na internet, mas tem cada coisa absurda. Você quer saber o que são igrejas sincretistas? São igrejas que misturam o cristianismo com muito daquele ritualesco do candomblé e da umbanda. Isso existe? Existe. Igrejas cujo culto parece mais um terreiro de umbanda. Isso existe? Existe. Inclusive, os paramentos dos que participam são semelhantes. Eles não usam roupas sociais igual a nós. Eles usam roupões semelhantes da umbanda, com faixas amarrando aqui a cintura e rodam. É mais do que aquilo que você imagina do pentecostalismo. É sincretismo. E algum tempo atrás, em 2017, todos quantos conhecem o pastor, cantor Kleber Lucas? Todo mundo conhece, não conhece? Ele fez bastante sucesso alguns anos para trás, aí tem várias canções famosas dele. O pastor, cantor Kleber Lucas, em 2017, ele simplesmente foi cantar num terreiro de candomblé. Ele foi lá só para visitar, não, irmão. Ele foi lá, cantou junto com os outros lá, enquanto os sacerdotes daquela organização lá do candomblé batiam curimba, o pastor estava lá adorando ele com eles. Isso aconteceu, isso é público, eu não estou aqui trazendo nenhuma fofoca, nem difamação, é público. Repercutiu na mídia toda. Estou dando alguns exemplos apenas, também. Eu poderia dar muitos mais. Como eu disse, eu pesquiso bastante. Mas só esse exemplo basta. Sabe quem é o pastor Kleber Lucas? É o pastor que tem comunhão com os orixás do candomblé. É isso aí, irmão, que você ouviu. Vou dar outro exemplo de igreja que nós precisamos orar. A igreja neopentecostal do esquema financeiro. Você sabe o que é a igreja pentecostal do esquema financeiro? Sabe, não sabe? Pois é, as igrejas de esquema financeiro chegaram ao ápice, irmãos. Vou dar um exemplo que está ainda na mídia, está sendo muito debatido, inclusive, preste atenção porque o negócio é sério. Falei que a igreja é um corpo, não é isso? Se está doente uma parte, todos nós deveríamos sofrer junto. Ah, pastor, esse grupo é uma seita. Não, irmão, não é assim que funciona, não. Porque tem muitos servos de Deus fiéis, sinceros, dentro desse corpo, dentro dessas denominações. Nós temos que nos apiedar, irmãos. Se há líderes inescrupulosos, maus, há uma série de ovelhas que estão debaixo desses líderes, que são de Cristo. Eu vou falar aqui o nome, não vou me omitir de falar o nome, não tenho costume de fazê-lo, mas é escândalo público. No ano de 2020 agora, o pastor Valdomiro Santiago resolveu fazer campanha do feijão. Não é? E esse feijãozinho, ele estava sugerindo ao povo que desse uma doação de R$1.000. E o feijãozinho, ele tem uma inscrição de bênção nele. Ele se apropriou do trabalho de uma mulher, tá certo? Essa mulher realmente, ela consegue inscrever umas frases num grão de feijão. E ela vende esse grão de feijão por R$4, irmãos. É um trabalho de artesanato. Ele pegou esse feijão com a inscrição e sugeriu em vídeo que esse feijão tinha a ver com a cura do Covid-19. Por causa disso, o Ministério Público Federal está acionando o Ministério da Saúde para entrar com campanha dizendo que feijão não cura Covid. Para nossa vergonha, como cristãos evangélicos. Literalmente, ele está sendo taxado de estelionatário, de fraude. Amém, amado de Deus? Porque ainda que ele não tenha dito diretamente que o feijão cura Covid, ele sugeriu que quem oferta ficaria isento da Covid. Com muita sutileza, com artimanha, eu acho que é o fundo do poço,
para as igrejas de negócio financeiro. Vender feijão a R$1.000, 1 grão, irmão. É 1 grão por R$1.000. 1 grão. 1 grão. Presta atenção, irmãos. Isso para mim é desespero de causa. Sabe por quê? Fui mais fundo na reportagem. O Ministério Público também está acionando a igreja dele, porque deve 33 milhões em aluguéis que não pagou. Está devendo 33 milhões. Porque tem muitos templos em todo o Brasil, e com a Covid muitos templos fecharam, e aí o negócio financeiro foi estancado. As entradas diminuíram drasticamente. Então, eles contraíram uma dívida de 33 milhões só em aluguéis atrasados. O apelo foi inventar o feijãozinho mágico, que por mais ridículo que seja, e parece até jocoso, a gente rir, é triste, irmãos. É deprimente, porque tem milhares de seguidores deste grupo que seguem esse homem. Amém, amados de Deus? Estou dando exemplos. Então tem a igreja aí do negócio financeiro, né, do esquema financeiro. Tem a igreja também, irmão, neoliberal. Sabe o que é uma igreja neoliberal? É a igreja de Cristo que resolveu abrir mão dos princípios da Bíblia. Adaptar, segundo sua própria conveniência, modernidade. Recentemente, no ano passado também, o pastor Ed René Kivitz foi bastante debatido, é público, não estou fazendo nenhuma especulação. Ed René Kivitz é da igreja Batista de Água Branca. Ele asseverou publicamente que a Bíblia tem erro e que ela está desatualizada. Ele foi a público dizer que a Bíblia precisa sofrer uma revisão. Ele, esse pastor. E ele disse que era necessário por causa da inclusão dos homossexuais. Ele não aceitava que a Bíblia diga, ele não aceitava não, ele continuou com o pensamento neoliberal dele lá. Ele não aceita que a Bíblia condene a relação homossexual como abominação. Então é melhor mexer na Bíblia, vamos modernizar a Bíblia. Esses são as igrejas neoliberais. Tem mais um tipo de igreja que precisamos clamar, irmãos. Há mais ou menos 2 anos atrás, 2019, uma igreja Ana Batista da Barra da Tijuca aqui, uma pastora, ou a esposa de um pastor famoso, ela apareceu nua entre 2 jovens homossexuais que estavam se casando. Ela se despiu completamente, fez um ensaio fotográfico com várias fotos e publicou. A esposa do pastor completamente nua, protegida pelos dois rapazes que estavam sendo ali aliançados daquela igreja em casamento. Isso é público. Isso não é nenhuma fake news, não. É público. Por que nós devemos clamar pela igreja, irmãos? Porque tem esse tipo de acontecimento de várias modalidades de erro dentro da igreja. Várias modalidades de erro. Não vou nem falar da igreja esquerdista. Existe igreja de esquerda, comunista, existe um monte de membros de igreja que têm pensamentos comunistas, socialistas. Que é impossível, porque o socialismo é ateu e é contra Deus. Mas tem crente que defende pensamentos de esquerda. Inclusive, se você quiser pesquisar, o Partido dos Trabalhadores praticamente montou uma igreja evangélica. Quer pesquisar? Pesquisa depois se o PT não promoveu um culto com membros de igreja evangélica. Eles promovendo o Partido Trabalhista. Isso é verdade, isso não é fake news, não. Olha que nível chegou a igreja no Brasil. Estou falando a nível de Brasil, né? Comecei lá fora e vim para o Brasil. E existe a igreja gospel. Nós também temos que chorar um pouquinho por eles. A igreja do modismo, do modernismo gospel, que vai desde balada gospel,
cultos de rave e outras coisas mais, tem festa junina, e para nossa tristeza, até igrejas tradicionais como a Assembleia de Deus estão promovendo no carnaval, né? No ano 2020 ainda teve carnaval. Não teve esse ano 2021, mas 2020, em fevereiro, teve carnaval. E igrejas conceituadas como a Assembleia de Deus levaram grupos de carnavalesco para dentro do santuário para adorar. Carnaval gospel. Adaptaram carnaval para dentro da igreja. Nós temos muito que chorar, irmãos. Nós temos muito que nos lamentar, que doer em nós essas coisas. Isso não é só uma questão de crítica, é uma deformidade da igreja brasileira. E eu tenho uma certa desconfiança por que isso acontece. Porque nós estamos aqui muito à vontade no país. Esse país, a igreja evangélica cresceu de maneira progressiva, né? Muito forte. Mas ela cresceu com uma liberdade total. Quase sem perseguição. Quem pagou o preço mesmo foram os pioneiros lá atrás, nas décadas anteriores, né? Quando fundaram as igrejas. Mas a igreja atual do século XX, final do século XX, começo do século XXI, ela é muito solta, ela é muito livre, ela não tem freios. Essa é a igreja do Ocidente, amém? Que é muito diferente da igreja do Oriente. Há uma grande diferença. Você quer saber? Nossos irmãos perseguidos lá no Oriente, eles oram pelas igrejas do Ocidente. Sabe, irmão, você tem pena, você sente pena quando houve notícia de que nossos irmãos estão sendo mortos na África, estão sendo mortos em países islâmicos, estão sendo perseguidos na China. Não tenha pena deles, porque o Senhor é com eles, amém, amado de Deus? Tenha pena de nós, porque essa frouxidão moral é aqui. Eles lá se envergonham do nosso cristianismo. Você entendeu, diga amém? É verdade, irmão. Já vi vídeos, né? Inclusive foi um que o Marquinhos Mariano postou. Ele postou um vídeo. Missionários de lá oram por nós aqui. Eles lá sofrendo, não é? Sendo perseguidos, risco de vida, de morte, e oram pelos brasileiros. Porque sabe que aqui estão vendendo feijãozinho mágico. Quem está precisando de oração é aqui, irmão. Eles lá o Senhor sustenta, com graça. Amém? Quero mostrar a vocês que a palavra de Deus, ela vai abarcar tudo isso. O Senhor vai rejeitar muita coisa no meio cristão. Amém? Abre, por favor, a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Volto a afirmar, não estamos aqui como algozes, como juízes dos nossos irmãos. Mas Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Estamos analisando frutos, tá certo? Os frutos podres são esses. E teria muito mais. Se eu falasse aqui 1 hora seguida, daria inúmeros exemplos. Inúmeros. Tem muita coisa acontecendo no meio gospel, evangélico, inclusive tradicional. Hoje atualizei mais um. Um pastor em escândalo numa igreja Assembleia de Deus lá em Mato Grosso. Por causa dele saíram da igreja 3.000 pessoas. O pastor cometeu algum escândalo lá que fez com que saísse da igreja 3.000 pessoas. Tem uma noção. Fora cantores gospel, né, que nós conhecemos aí, viciados em cocaína. Fora pastora que manda matar marido, vocês sabem do que eu estou falando. Estamos num tempo muito difícil, igreja. Quanto mais próximo da presença de Jesus, da volta de Jesus, nós temos que avaliar e ver a postura da igreja e se preocuparmos conosco, né, com a nossa própria postura. A palavra de Deus diz, quem cuida está de pé. É muito interessante a palavra de Deus dizer assim, né? Quem acha, quem cuida, quem acha. Você acha que está de pé? Então vigie para que não caia, porque a possibilidade é real. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17 e verso 18. Eu gostaria que a igreja toda lesse com o pastor. Vamos lá? Primeira carta de Pedro 4, 17 e 18. Quantos acharam? Digam amém. Quem puder, ler em voz alta comigo. São só 2 versículos. Vamos lá? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus
é chegado. Por onde começa o juízo? Pela casa de Deus. Está falando dos ímpios lá fora? Não. Está falando do quê? Da casa do Senhor, da igreja. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Leia comigo a partir do vírgula. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É com dificuldade que o justo é salvo. A porta continua ali apertadinha, caminho estreito, porta apertada. Esse oba-oba, né, essa liberdade total de fazer coisas erradas na igreja, isso não tem a ver com a porta ter ficado mais larga, não, irmãos. Esses irmãos, se não se arrependerem, darão com aquela repreensão de Jesus no dia do Senhor. Não lhe conheço. Você cultivou em você mesmo iniquidade. Quem se exclui da graça é o próprio cristão. Jesus não lança ninguém fora. Está escrito, não é isso? Ele de si mesmo não lança ninguém fora. Quem se exclui da graça? O próprio cristão. Cometendo uma série de erros que vai afastando da graça. Então preste atenção. O juízo começa na casa de Deus. E o tempo já é chegado. Vai haver juízo, vai haver peneira. Vai haver uma sacudida. De certa forma, a Covid-19, a pandemia, foi uma primeira peneiradazinha, leve. Eu diria uma pequena e leve peneirada na humanidade. Temos estudado aqui nos Arautos do Reino aos sábados. Ontem mesmo estavam falando sobre isso. Irmãos, o que vem pela frente é muito, mas multiplicadamente maior do que está acontecendo agora. Covid é só uma introduçãozinha leve para tudo que tem que acontecer segundo a palavra de Deus. A mortandade que vai haver na humanidade é muitas vezes superior ao que está acontecendo agora. Se Covid matou alguns milhares ou milhões, se eu não me engano, está na casa a totalidade de 6 milhões de mortes no mundo inteiro. O que vem pela frente, com a liberação dos anjos da destruição, uma terça parte da humanidade vai perecer. E uma terça parte hoje são mais de 2 bilhões e 700 milhões de humanos vão morrer. É muita gente. Então 6 milhões, comparado a 2 bilhões, mais de 2 bilhões e meio, eu quero crer que a Covid é só uma introdução leve. É uma questão de números. Amém, amados Deus? Tem muita coisa séria pela frente aí. E a igreja precisa se preparar, precisa se posicionar. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, diz a palavra de Deus, vai se sujar mais ainda. É um tempo em que não haverá mais meios termos, não haverá mais cinza. Ou é preto ou é branco. Ou é luz ou é treva. Ou é de Deus ou está na mão do inimigo. Quantos entenderam? Hoje há uma certa mescla, né? Você não tem certeza absoluta, mesmo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, quem é 100%. Normalmente a gente vê uma coisa meio mista, não é isso? Meio cinza, meio cristão, meio carnal. Irmãos, vai chegar um tempo em que terá que haver uma posição. Ou é santo ou não é. Não tem jeito. Amém? Eu quero clamar junto com vocês hoje pela igreja que está hoje contaminada, enferma, adulterada, deformada. E nós vamos clamar não no sentido de julgadores, volto a afirmar, mas no sentido de intercessores, porque são nossos irmãos, porque fazem parte do corpo do Cristo. Nós não devemos relegá-los à destruição, pelo contrário. O nosso clamor deve acertar o alvo, hoje, em nome de Jesus. Amém, Gonçalo? Enquanto você abre mais um texto para nós lermos a palavra, Hebreus capítulo 13, verso 3. Abra, por favor, Hebreus 13, 3. Eu quero mudar agora o foco do nosso clamor. Vou
para outro lado do cristianismo. Eu falei que o cristianismo ocidental, pela largueza com que vive, não é? Sem perseguição, com muita pirâmide financeira, ela se assemelha muito à igreja de Laodiceia. Eu vou citar de memória aqui, você sabe, das 7 cartas da Ásia, a igreja de Laodiceia é a reprovada. Porque ela diz de si mesma: rica sou, de nada tenho falta. Mas Jesus diz sobre ela: não sabes que é miserável, sim, pobre, cega e nua. A igreja tem de si mesma uma visão triunfalista. E Jesus tem dela uma visão realista. Ela é pobre, miserável, cega e nua. Eu creio que cada uma daquelas igrejas que estão ali nas cartas representa também uma época. Começando na de Éfeso, a igreja primitiva que logo perdeu o primeiro amor, e terminando em Laodiceia, que é a igreja do tempo atual. Se comparado, é a igreja do tempo atual. Mas existe uma igreja que paga o preço com a sua própria vida. Quantos dizem amém? Existem fiéis na terra que estão dispostos a morrer por Cristo. E não é só figuradamente, é morrer de fato, de verdade. Morrer mesmo por Cristo. E chega aqui ao nosso continente algumas filmagens. Eu diria muito poucas. Só quem entra em sites especializados das missões que são feitas lá fora tem uma noção mais clara. Tem uma noção mais clara da mortandade, da perseguição que é lá fora para os nossos irmãos. Enquanto aqui nós estamos em festa e balada gospel, enquanto aqui o povo está pulando festa junina, tem irmãos nossos sendo assassinados, queimados dentro da própria igreja. Irmãos. Tem irmãos nossos sendo degolados com facão, enquanto aqui o povo está no oba-oba. É fato. Para vocês terem uma noção, eu decalquei aqui um dado daquele site, né? Na verdade é um grupo evangélico, Portas Abertas. Quem quiser depois procura, é importante. Portas Abertas registrou quantos morreram no ano passado, perseguidos por causa do nome de Cristo. A perseguição no mundo todo, irmãos, foi cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos no ano passado. 340 milhões foram perseguidos no ano passado. Não foram mortos. Sofreram alguma afronta, foram ameaçados. 340 milhões de cristãos foram perseguidos em 2020. O número de cristãos mortos aumentou no ano passado 60% em relação ao ano anterior, 2019. Só no ano passado morreu mais 60% a mais do que no ano anterior. E aí sim, foram assassinados, irmãos, no ano passado, cristãos, 4.761 irmãos. No ano de 2020, quase 5 mil irmãos foram assassinados só por serem de Cristo. Eu poderia ter trago aqui algumas imagens, alguns slides, é meio chocante. Falei com alguns irmãos ontem aqui, meus arautos, de uma filmagem que eu tenho guardado da execução de 2 servas do Senhor, na África. Se vocês querem saber, 90% desses mortos foi na África. Na África está se matando cristão o tempo todo. 90% desses 4.771 foram na África, mortos, assassinados. E eu vi um vídeo em que 2 mulheres cristãs foram tiradas da sua comunidade e vão sendo levadas por um caminho de terra. 2 soldados com um fuzil, soldados revolucionários lá daquelas bandas lá. Só que essas 2 irmãs estavam com seus filhinhos pequenos de colo. E na África eles levam as crianças amarradas no corpo. Já viram isso? Tem um lenço assim, a criança fica aqui nas costas, ela não fica na frente, ela fica nas costas, e é amarrada com um lenço, com um pano. E aqueles soldados conduzem aquelas 2 servas de Deus, uma com a criança nas costas colada e outra com a criança na mão. Levam assim para um canto com um valão e sem a menor pena, sem a menor piedade, simplesmente disparam as armas sobre as crianças e sobre as mães. Elas são assassinadas ali ao vivo e a cores.
E eu não gosto de ver assassinato de ninguém, irmão. Por mais que eu me julgue um homem maduro, forte, de personalidade que aguenta ver essas coisas, eu detesto vídeo de assassinato. Nunca me mande um vídeo que mostre alguém perdendo a vida. Para mim, é muito chocante. Tem gente que já se acostumou, já viu tantos, fica insensível. Irmãos, eu vi aquelas crianças levarem bala nas costas, só por serem cristãos. Tem gente sofrendo muito lá fora. Esses são os verdadeiros mártires do cristianismo. Aqui não há mártires no Brasil. Ninguém aqui é mártir no Brasil. Amém? Vamos para o texto bíblico? Hebreus capítulo 13, verso 3. Nós vamos clamar, irmãos. Clamar pelos que estão aqui numa liberdade, numa libertinagem que não é evangelho. Vamos clamar pelos nossos irmãos perseguidos na África. Não só na África. Essa semana vi mais uma reportagem na Índia também. No Iraque, no meio dessa guerra toda, tem irmãos nossos no Iraque fazendo culto escondido. Na China, o governo chinês está perseguindo sistematicamente nossos irmãos. De tal maneira que, se for denunciada, a pessoa é presa. E o culto é interrompido na casa da pessoa. Os cultos lá não tem templo, é nas casas. O governo persegue os cristãos dentro de casa. Não pode fazer culto dentro de casa. E houve uma resolução lá do governo chinês para proibir venda de Bíblia. Está proibido venda de Bíblia, inclusive digital. Pela internet, para baixar pela internet, não pode. A China declarou guerra aberta ao cristianismo. Sem contar, centenas de templos cristãos antigos foram demolidos. Assim está o cristianismo lá fora, bem diferente aqui de dentro. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim, Hebreus 13:3 diz assim: lembrai-vos dos encarcerados que estão em prisão. Agora olha a exortação. Como que, igreja? Se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. O que essa palavra está dizendo para nós, igreja? Nós devemos sentir a dor dos nossos irmãos, sofrer com eles, sofrer por eles. Posso dizer amém? Eu já tinha reparado esse texto, gostaria que a igreja lesse novamente, Hebreus 13:3, agora a igreja toda. Tá bom? Leia com a sua voz, porque essa palavra não é apenas para ser ouvida e guardada. Ela é para sofrer uma reação na nossa vida. Ela deve fazer uma reação. Porque a palavra nos exorta a ter empatia pelo sofrimento dos nossos irmãos. Leia, por favor, de novo, Hebreus 13:3, vamos lá? Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Quantos dizem amém? Que a palavra nos exorta? Sinta a dor de quem está preso pelo Evangelho. Pensa, já pensou na sua vida algum dia ser preso por amor a Cristo? Passou na sua cabeça ficar numa prisão por amor a Cristo? Passou na sua cabeça sofrer maus tratos? Como eu disse, tem vários vídeos na internet, basta você procurar, entra lá no site, Portas Abertas, você vai ver o sofrimento dos nossos irmãos. É grande. Certa vez colocamos um vídeo aqui, né? Foi o Marquinho, acho que nos direcionou, em que alguns irmãos eram presos na África em containers. Sabe que container? Aquilo que você vê no cais do porto, aquelas caixas de metal. Você imagina uma cela que é um container fechado sem ventilação. É uma cela comum, não tem grades, não tem porta aberta. É uma caixa de metal fechada, com gente dentro respirando, sofrendo uma temperatura violenta lá dentro. Alguns de nossos irmãos são presos em containers. Imagina o sufoco que é dentro de uma caixa dessa. Consegue imaginar como se você estivesse sofrendo no lugar deles? Que é isso que a palavra nos exorta. E por aí vai, irmão. São muitas situações que nós precisamos pensar, precisamos clamar, para
por favor, abra novamente a Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. E verso 9. Quando já chegamos no texto? A palavra de Deus diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Naquela ocasião em que Pedro escreve isso, realmente a igreja toda era perseguida. Hoje parte é perseguida e parte está nessa liberdade muito perniciosa para o Evangelho. Por último, irmãos, abrem Tiago capítulo 4. Eu vou terminar essa palavra, nós vamos entrar no clamor. Tiago capítulo 4, verso 1 até o verso 10. Tiago 4, 1 a 10. Quantos acham que estão pagando um preço alto por ser cristão aqui no Brasil? Tem alguém que acha isso? Tem alguém pagando um preço alto aí? A palavra de Hebreus chega a dizer: irmãos, vocês não estão suportando o pecado, né? A luta contra o pecado, até derramar o sangue. Quem de nós está passando por isso? Nossa maior luta é conosco mesmo, é dentro de nós, não é isso? É para não pecar, é com problema financeiro, é com problema familiar. Aqui nós só lutamos lutas particulares. Essa é a verdade. E buscamos muitas vezes a Deus por causa das nossas lutas particulares. Nós não sofremos por causa do Evangelho. Não podemos dizer isso de maneira nenhuma. Ninguém, nem eu, nem o pastor de vocês. Eu não sofro por causa do Evangelho. Eu tenho liberdade total. Eu posso ir em qualquer lugar, eu posso pregar em qualquer lugar. Eu posso ir para Araruna, na Paraíba, e lá fazer um seminário, ninguém vai me impedir. Eu estou sofrendo pelo Evangelho? Não. Estou sofrendo pelas minhas próprias lutas interiores, pela minha necessidade de vencer a carne, de me santificar. Por isso a igreja do Senhor Jesus Cristo, Filho do Reino, foi convidada a passar esse mês em oração. Sair do lugar comum, sair da inércia. Nós precisamos gastar tempo, irmãos. Pagar preço. Quantos dizem amém? Vir a um culto para alguns cristãos é pagar um preço imenso. Acham que vir a um culto é muito difícil. Um culto. Tem irmãos que tem, esse mês foram 5 domingos. Pode contabilizar que tem irmãos que só vieram 1. Porque as suas dificuldades, suas lutas foram maiores do que a necessidade de estar na congregação adorando a Deus. 1 culto por mês, 2 cultos por mês. Nós tivemos nesse mês 5 domingos, 4 sexta-feiras, vai contando aí, mais a bicoinonia. Tivemos várias oportunidades. Amém? Vai ter agora a consagração de mulheres, tivemos consagração de homens. Olha quantas oportunidades. A pessoa só vem 1 culto, 2. Aí nossos irmãos lá do Oriente oram por nós, pela nossa fraqueza. Entendeu? Porque o nosso nível de evangelho, de pagar preço por Jesus, é muito fraquinho, muito baixo. Damos muito pouco. Olha para o texto bíblico. Tiago capítulo 4, verso 1. Vamos chorar também por nós. Vamos clamar pela igreja local, vamos clamar pelas igrejas do Brasil, vamos clamar pela igreja do exterior também. Está lá abrindo mão dos preceitos vir para abraçar o LGBT. Vamos clamar, irmãos, vamos clamar. Vamos nos colocar na posição de choro. Amém? E antes de ler esse trecho final, o Espírito Santo de Deus me lembrou Daniel. Você já leu a oração de Daniel pelo povo de Israel e ficou no cativeiro 70 anos por causa dos seus pecados? O profeta Daniel era um homem santo. Era um homem que orava regularmente 3 vezes ao dia. Lembram disso? Está na Escritura, no livro de Daniel. No entanto, quando ele vai confessar o erro do povo, ele não diz, o teu povo pecou. Ele não diz, esse povo fraquinho mesmo que errou.
Ele diz, nós pecamos. Ele, sendo um homem santo, profeta de Deus, ele se coloca ao lado do povo e diz, nós pecamos, nós transgredimos. Ele nunca se coloca acima do povo, porque é a coletividade, é o todo, irmão. Nenhum de nós está isento das dores desse corpo. Amém? O corpo está enfermo, nós sentimos dor. Quantos dizem amém? Vamos orar então nesse sentido. Tiago capítulo 4, verso 1. Não condenando nenhuma igreja, não condenamos ninguém. O martelo está na mão de Deus. Nós vamos lamentar e chorar. Vamos pedir, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da igreja. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa inércia. Tenha misericórdia das oportunidades perdidas. Tenha misericórdia porque morrem no mundo. Eu vi uma estatística, queria me lembrar agora. Eu falei até com o Lenice. Você lembra qual é o número? Por dia. Algum órgão evangélico contabilizou quantos morrem sem salvação por dia. E é na casa dos milhares, irmãos, por dia. 2 dias dobra, 3 dias aí vai multiplicando. Sem Cristo. É muita gente morrendo. E a gente aqui precisando se arrepender, chorar. Amém, amado de Deus? Tiago capítulo 4, verso 1 até o verso 10, agora vamos ler e depois nós vamos partir para os clamores. A palavra de Deus diz assim, quem quiser ler em voz alta para o pastor. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, dentro da igreja? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Diga comigo, esses erros, diga isso, da igreja, é que foi dito para a igreja. Esses erros não são obra do diabo. Quantos dizem amém? A gente tem uma tendência de jogar tudo na conta do diabo. A gente erra, foi o diabo que me atentou. Não, peraí. O diabo, o papel dele é esse, atentar, acusar, mas quem comete o erro somos nós. A palavra é clara em dizer que é os pecados provenientes da cobiça da carne. Não é do diabo. É da carne, da nossa natureza caída, que ainda está em nós. Amém? O que tira o homem da presença de Deus é carne. Não é o Espírito. O Espírito nunca vai dizer a você não vá buscar a presença de Deus. Toda vez que você for convencido a não vir à igreja buscar o Senhor, não foi o Espírito que falou isso contigo. Foi a tua carne. A natureza humana caída que é avessa à vontade de Deus. O homem de Deus escreveu lá, Tiago, irmão de Jesus. Verso 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. A cristão mata no coração. Primeira carta de João diz, você odeia o seu irmão, você é assassino. Está escrito com todas as letras. Não é metáfora, não. Assassina porque no seu coração você quer ver a pessoa morta. E o texto diz, cobiçais, matais. E o que mais diz aí o texto? E invejais. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém, povo santo? Veja bem, queridos. Paulo disse, na segunda carta a Timóteo, que os últimos tempos seriam tempos difíceis. O Espírito expressamente afirma que os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres. Muita gente é apegada demais aos prazeres desse mundo. Abnegação e cruz, quase nunca. É isso que tem derrotado a igreja do lado de cá no Ocidente. Muita festa, muita coisa gostosa, pouca cruz. E aí o texto diz, vamos lá, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Foi dito à igreja. Ou supondes que em
que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Deus tem ciúme dos seus filhos. Quando nos saímos da sua vontade, Deus ficará olhando do céu do seu trono. Por que, meu filho? Por que, minha eleita? Deus tem ciúme. Ele depositou em nós seu Espírito. Ele não aceita com facilidade que pessoas a quem Ele deu o Santo Espírito vivam de maneira errada. Quantos compreendem? Digo amém. O Senhor afirma que tem ciúmes de nós. Verso 7. 6. Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É tempo de guerra, irmão. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Eu queria que você lesse, por favor, esse versículo de novo. É tão pequenino e tão importante. Vamos lá, verso 8, a igreja toda. Vamos lá? Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Eu quero fazer a aplicação imediata desse texto. Volta e meia eu falo com alguns irmãos. É uma relação que nós temos com Deus, não é religiosidade. Nós não somos fanáticos, nós temos relação com alguém vivo. Amém? Como você tem relação com seu pai, com seu filho, com sua filha, você tem relacionamento emocional envolvido. Imagina o que é para Deus filhos que têm pouco relacionamento com o pai. Filhos que andam na terra errantes, fazendo um monte de coisa errada. E raramente vão ao encontro do pai. O pai tem ciúmes. Há uma reciprocidade, irmãos. Quer ter contato íntimo com Deus, intimidade com Deus, vá na direção dele. Pode dizer amém. Chegai-vos a Deus. Quem é que vai andar na direção de Deus? Eu e você. E aí Deus, reagindo ao teu caminhar na direção dele, vai ao teu encontro. Quantos entenderam? Um verso simples, fundamental, talvez o centro de tudo. A necessidade de nos chegarmos mais a Deus, igreja. Quando eu falo aqui, busque o Senhor essa semana, uma vez por dia, pelo menos uma hora, isso é necessário. Porque quanto mais distante de Deus você fica, Deus permanece na posição dele soberana lá, irmão. O que vai fazer Deus se aproximar mais de você é a tua vontade de se aproximar dele. Quantos dizem amém? Irmãos, aqui está a receita da palavra. Não tem outra receita. Permanecer do mesmo jeito que está não ajuda a nos aproximarmos de Deus. A cadência que você e eu imprimimos não ajuda de busca. Se é uma busca fraca, uma busca inconstante, se é uma busca irregular, não ajuda. Deus não é obrigado a se aproximar de você se você não se aproximar dele. Compreendem, amados? Diga comigo, a relação com Deus é uma relação de reciprocidade. Amém? Essa é a verdade. Queremos Deus, queremos mais de Deus, queremos a graça de Deus, queremos o fluir de Deus, queremos ganhar alma para Cristo, queremos ser cheios do Santo Espírito. Tem que haver busca de Deus. Tem que haver esforço da nossa parte. Amém, amados de Deus? E a palavra de Deus diz agora no verso 9, como é que nós nos aproximamos de Deus? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eu acho interessante que queremos ser felizes. Mas para ser feliz, tem que haver quebrantamento primeiro. Compreendem? Ser feliz na carne não adianta. Ser feliz rindo de chocarrice, de bobagem na internet, não adianta. O que vai me garantir real felicidade é estar ali aos pés do Senhor quebrantado. Isso vai me trazer felicidade, porque a graça dele me será suprida. Amém? Na hora da adversidade, eu estarei escondido debaixo da potente mão do Altíssimo. E o jeito de chegar lá, irmão, é humilhando você. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Amém? E é justamente isso que a palavra de Deus vai dizer no verso 10. Vamos lá? Para encerrar. Humilhai-vos
na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, igreja? Qual é o nosso clamor dessa noite? Nós vamos clamar pela igreja que nós fazemos parte. Todos nós fazemos parte. Se o neopentecostal lá faz uma heresia, o povo de Deus todo sofre. Se aquele que é liberal aceita homossexualismo nos púlpitos, o corpo de Cristo todo sofre. Toda mentira que foi absorvida pela igreja nesse século XXI, o corpo de Cristo todo enferma. A dor no corpo todo. E nós precisamos clamar por isso, irmãos. Não podemos ter uma mentalidade apenas bairrista, como eu falei no começo. Só a nossa igreja. Só o nosso pequeno grupo. Temos que abrir mais o nosso horizonte. Quando eu vi notícias mais de outras fontes, chegou na mídia, mais um escândalo, mais uma vergonha para o Evangelho de Cristo. Na mesma hora, entre em oração, clama a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa geração ao qual nós fazemos parte.